E olha, ontem eu apresento dia sim, dia não, um programa à tarde aqui pela Rede Século XXI, que é o Boa Tarde Sócio. E eu vivi uma experiência muito gostosa. Eu tenho o hábito de colocar manjericão nos meus pratos. Gosto, até na salada, eu gosto de colocar umas folhinhas de manjericão. Mas nunca tinha tomado o chá de manjericão. E o Iago fez para mim. Foi o Iago ou foi o Gui que fez pra gente? Pra mim, não lembro agora. Depois eles me falam, acho que foi o Iago. Que fez o chá de manjericão para mim. Aí eu fui pesquisar, mas para que serve o manjericão? Pesquisa você, eu nem vou falar aqui. Põe aí, manjericão, e você vai ver o que benefício ele traz. Então eu tô amando que tem manjericão no pesto também. Vamos para a receita, Renata? Vamos. Então aqui, o que a gente vai fazer? A coisa mais importante para também trazer mais digestibilidade para o pão é a gente fazer um pré-fermento, que é a esponja. A gente pega um pouco da farinha, todo o fermento e toda a água e a gente deixa ele bem espumoso assim. A gente fala que ele está maduro, quer dizer, ele já está com uma quantidade boa de micro-organismos bons que vai fazer com que o pão cresça. Depois a gente junta aqui todos os secos, que tem leite em pó, tem farinha, tem açúcar, tem sal. Por que a gente faz assim? Porque aí na hora de incorporar ele fica bem mais fácil, então a gente vai juntar esse ingrediente, essa esponja, junto com o ovo e também com a manteiga. A manteiga, importante também, ela tá em ponto de pomada. O que é ponto de pomada? Lembra da textura de uma pomada, porque ele já tá na textura do pão, então vai ser mais fácil da gente sovar. Ou o pessoal fala temperatura ambiente. Temperatura ambiente, mas mesmo assim é bom dar uma mexidinha, porque às vezes está em temperatura ambiente... Mas ainda está mais firme. Temperatura ambiente que a gente fala é mais ou menos 25 graus Celsius. Mas se for, por exemplo, no Acre, lá é 32 graus Celsius, derreteu. Se for, igual estava esses dias atrás, era 18 graus Celsius de Jundiaí, então estava duro. Então isso às vezes confunde alguns alunos, então eu já padronizo Ponto de pomada ficou muito legal, essa é a primeira vez que eu ouço, Renata, gostei. Então aí a gente faz e sova. O bom desse pão é que não precisa sovar eternamente. Por que não precisa? Porque a gente vai deixar ele com um descanso maior. Deixando ele descansando mais tempo, os micro-organismos vão agir nessa farinha e no glúten e vai deixar ele mais digestivo. Então, não é um pão para a gente fazer, por exemplo, às 11 horas para comer 1h da tarde. Entendi. Eu comecei a fazer esse pão ontem à noite. Deixei... Pelo fermento? Pelo fermento. E aí, ele deixa ele descansando, já sovado. E aí, o que acontece? Depois que eu coloquei todo, ele sovou o pão, a gente tem essa massa. Por que ele vem tampado? Porque sempre tem que deixar ele dessa forma para não secar em cima, na superfície. Então, ficou, ele já cresceu, ele quase Eu vou tirar isso aqui da frente para que os meninos possam mostrar. Nós só trouxemos os ingredientes aqui, ou pelo menos a Renata trouxe, né? Vou tirar daqui, olha, que aí fica melhor para aparecer o trabalho que você vai fazer. Os ingredientes, gente, sempre nós passamos aqui no rodapé do vídeo. Às vezes as pessoas falam, ai, cadê a receita? Aí que a gente, como disponibiliza aqui, depois você pode assistir quantas vezes você quiser no Facebook, ou mesmo na nossa página no mulher.com, que está sendo atualizada. Então, a gente, às vezes, não se preocupa muito em repetir a receita para não perder o tempo aqui da explicação do chefe. Mas, se você tiver dúvidas, entre em contato conosco, tá bom? E presta atenção na receita, que já vai começar a passar aí de novo os ingredientes. E se precisar também, pode mandar direct no Instagram, que não tem problema, eu fico bem feliz de poder passar para vocês. Aqui a gente já vê ele bem fermentado, só que ele tem que estar fermentado, mas quando a gente toca nele, ele não pode ceder. Então esse é outro segredo, a gente baixa a fermentação. Baixou a fermentação, o que a gente vai fazer? Eu já vou começar a abrir ele num retângulo, porque a gente já vai começar a dar forma nele. E como ele vai gordura, vai ovo, tem gente que acha que ele não vai dar ponto, ele é uma massa um pouquinho mais molinha. Deixa ele descansar, porque o glúten vai fazer o trabalho dele, e aí ele vai assentar. Aí, como pode ver, ela é uma massa bem fácil de ser trabalhada. Ela parece bem macia. Quase como uma de pizza, bem semelhante na textura, na forma como que ele fica no final. Podem abrir também com o rolo que vocês tiverem na casa de vocês, não tem problema. E a espessura vai ser essa. Não pode ser tão grosso e nem tão fino, mais ou menos meio centímetro. Se ficar muito grosso, a gente não vai conseguir aqueles desenhos.
Se ficar muito fininho, o que vai acontecer? Ele não vai ter estrutura para fazer o desenho da massa. Então, esse vai ser o segredo. E outro segredo bem bacana também é, se possível, bater o pesto na hora, porque ele oxida. Se vê, aqui dentro ele está com verde mais vivo, aqui fora ele tá... Para só um pouquinho a imagem aí, que a gente vai mostrar. Ela deu uma mexidinha, você percebe aí que a cor central de onde ela levantou ficou aí verdinha, mais vivo, né? E o outro ficou aí um verdinho mais escuro, que é a parte que oxidou um pouco. Isso, então ele acaba oxidando. Isso não é tão desejado para esse pão. O que faz? O pesto, ele vai bem mais gordura do que essa textura. Renata, então, por que você colocou menos? Você estava regulando gordura? Não, é porque como vai no pão, se a gente colocar muita gordura, o que vai acontecer? Ele vai vazar do lado do pão e não vai conseguir deixar ele sequinho, vai ficar um pão muito encruado. Entendi. Então, por isso que na receita, quem faz pesto vai olhar e vai falar, nossa, ela tem muito menos gordura do que vai na massa, realmente, num pesto de verdade. Mas já é estratégico para atingir o resultado que você quer, né? E ele já vai gordura na massa também, então tudo isso acaba influenciando. A gente passa uma camada bem generosa desse pesto. E aí, sempre importante também o quê? Deixar uma camada em cima, quase 4 dedos, sem a massa. Por quê? Porque na hora de enrolar, o que vai acontecer? Esse pesto vai indo junto? Vai indo junto. E aí, vai fazer toda aquela meleca. Fazendo a meleca, a gente não quer isso. Como assim não quer? A gente não quer sujar toda a bancada. Então, a gente vem enrolando. E você está enrolando suavemente, você não está apertando? Não, não aperto. Não precisa apertar ele. Terminou. Finalizei essa parte. E aí, dou uma ajeitada só para não vazar o meu pesto aqui. Se vocês quiserem, essa é uma proposta mais funcional. Se quiserem, fica muito bom se colocar catupiry junto, colocar parmesão. Parmesão já vai, mussarela, colocar outros queijos também vai ficar bem gostoso. Essa aqui, então, já é o início. Tem 2 formas de trançar. Vocês podem fazer duplicada a receita, faz outro desse rolo e enrola ele. E a proposta daqui do programa vai ser o quê? A gente vai cortar ele no meio, levantar ele e trançar. Então, é o que a gente vai fazer agora. Sem chegar aqui no final, a gente vai deixar uma pontinha, a gente vai vir e vai cortar ela no meio. Por isso também que a gente não pode deixar esse pesto muito oleoso, porque senão a gente vai fazer muita meleca. E por que você fica falando toda hora de meleca? Porque eu já fiz muita meleca na minha casa, gente. Então... Olha que interessante, ela corta mesmo. Corto, separa. Não é só um risquinho que a gente faz para decorar o pão. Porque é isso que a gente vai dar essa cara bonita pro pão. A gente levanta ele e aqui a gente vai ter esse desenho que a gente vai encontrar ali. A gente levanta ele e agora a gente começa a trançar. Pode fazer também com banana e doce de leite, que uma amiga minha fez, disse que ficou maravilhoso. Pode fazer com chocolate, avelãs e manteiga. Pode fazer com cinnamon roll também, fica super gostoso. Eu adoro canela, nossa. Então, assim, vocês podem usar a criatividade de vocês. E aí a gente já terminou, fez o trançado dele. Aí esse é o pão. Vocês podem colocar dentro de uma assadeira mesmo, normal. Passa um pouquinho, ou pode colocar aquele papel manteiga, mas não tão fininho, porque senão ele queima. Pode colocar lá, assa 180 graus Celsius. Ou então, esse pão foi assado dentro de uma forma de bolo inglês ou de pão de forma. Para quê? Para ele não ceder. Entendi. Então, se deixar assim, ele vai ficar bonitinho aqui. Ou então, se você colocar na forma, ele dá uma esparramada. Pode passar óleo nele, ou então, uma dica, quem trabalha com muitos pães em casa, sabe? Quem trabalha com gastronomia, sabe que a gente passa 10 minutos fazendo as coisas e meia hora lavando louça. Então, isso aqui acaba sendo um investimento, qualquer marca que você tiver, que é o desmoldante. Não precisa ficar esfregando depois. Então, eu acredito que vale a pena. Nos cursos que eu dou, eu sempre indico de usar. E é pouquinho assim mesmo? Só um pouquinho. E aí a gente vem com cuidado. Agora, gente, é a hora que eu falo, como se fosse um bebezinho recém-nascido.
pega e põe aqui dentro. Acomoda direitinho. Acomoda, põe pra dormir. E pronto. Gente, olha isso! Que show! E aí, assim, vocês podem ver que acaba sendo uma terapia, acaba sendo bem fácil da gente fazer. Deixou ele crescer até dobrar de volume, põe pra assar. Então ele ficaria praticamente aqui no alto da forma. Isso, faltando uns 2 dedinhos só. Aí ele já vai pro forno. Qual a temperatura do forno? 180, eu comecei com 200 graus, 30 minutos. Depois abaixei para 190, 180. Fui oscilando por mais uns 20 minutos. Essa forma, ela é de 28 por 15 por aí. Que esse é o tamanho que deu certinho para ele, para essa receita que vocês vão receber depois. E também outra coisa que eu acho muito legal desse pão, que além dessa massa que vocês vão receber, ela ser muito prática, vocês podem fazer pão doce, pão de hambúrguer, pode fazer pão de forma. Então, ela é uma receita muito coringa que eu dou nos cursos. Dei uma adaptada aqui pro programa, né? E lá pede manteiga. Pode substituir por margarina também para quem não quiser. Pode também usar azeite, só que se for usar azeite, a gente vai pensar o quê? Que a gente tem sólidos dentro da manteiga. Se a gente for substituir um óleo puro pela manteiga, a manteiga ela tem aproximadamente 20% de sólidos, que são proteínas e açúcares. Então, a gente diminui em 20% a quantidade de óleo que vai na massa. Então, pode pôr azeite. E no recheio também, além dessa massa ser muito coringa, esse recheio, ele vai o pesto, vai o manjericão, que foi colhido da horta. Eu ia perguntar agora, e o pesto? Ela fez o pão, já trouxe o pesto pronto, né? Mas que ingredientes que você coloca no seu pesto? Nesse pesto, ele foi 3 maços comerciais de manjericão, ou quem quiser, gente... Então é um tantão. Um tantão. Tira todas as folhinhas, lava individualmente, dá um trabalhinho, mas junta a galera em casa, vai lavando, igual limpar camarão, assim. São, então, 3 maços, porque ele rende para 2 pães, tá? 3 dentes de alho. Para quem é do alho, pode colocar mais um dentinho. É pra mim, comigo. Quem não for do alho, coloca um. É importante o alho para poder ter esse perfume que a gente está sentindo. Queijo parmesão, que ele fica bem gostoso. Quem for intolerante à lactose, tira esse queijo parmesão. E aí vocês podem colocar um pouquinho, um inhame, para dar textura, que também ajuda. E aí, no caso, ele vai em nozes ou pinoles na receita original. E aqui eu queria... Pinoles é muito bom. No sul tem muito mais comum achar o pinole, ou então importar, né? Porque ele é um pouquinho caro, né? Um pouquinho? Ela é generosa. Ele tem o mesmo que seria valor. O Snauber, né? Isso, que ele é o mesmo valor hoje. Ele é mais caro que o ouro, se for fazer a cotação pelo peso. Então, e vai em nozes. Então, ele é muito funcional, porque ele tem óleos essenciais bons. E aí, eu queria agradecer também o pessoal do Castanhas do Brasil. Nós colocamos aqui para vocês verem, né? Deixa eu pôr isso aqui em pezinho. Que aí, ó. Opa! Agora, você disse que tem uma proposta de preservação, uma proposta... Por isso que nós estamos mostrando, porque... Vou encostar aqui, ó. Aí fica mais fácil. É uma proposta de preservação, quer dizer, de conscientização, sustentabilidade. Conta pra gente, como é isso? Então, na verdade, quem me apresentou esse produto foi um amigo meu daqui de Campinas, ele é chefe de cozinha, o Roberto. E aí, o que aconteceu? Um dia ele falou, experimenta isso. E ele sabia que eu trabalho com confeitaria, com panificação. E eu falei, tá bom, deixa eu experimentar. E eu gostei bastante, eu vi que tem um frescor, não tem gosto de ranço, por exemplo, essa farinha. As castanhas, elas estão bem frescas, crocantes. Eu olhei e falei, nossa, que bacana. E me conta mais, ele falou que lá no Acre eles têm uma política de extrativismo consciente. Então, é todo pautado em políticas ambientais. Então, lá é dentro de uma área preservada, tem uma população que vive disso, do extrativismo consciente. Sem exploração. Sem exploração, isso que é o mais importante. Nem exploração da natureza, nem exploração humana. Isso é muito bom. E eu gostei de ter falado disso por causa disso, viu, Renata? Eu vou até fazer o seguinte, eu vou pegar uma castanhinha aqui, ó. Encostar aqui. Olha, gente, que gracinha. Bonitinha, limpinha. Ó, e essa castanhinha aqui, ó. Vai pro bucho da Rita Maria. Oh, meu Deus. Vai aqui, ó.
crocante. E ela tá saborosa. Sim, não perde as características porque eles são envasados, retira a umidade dele, então não tem risco de ter bolor, de ter leveduras ou aqueles micro-organismos que pode causar câncer na gente também. Então eles têm esse cuidado, o invase dele é todo feito em cima desse cuidado, dentro também dessa população, dessa cooperativa que eles fazem dessa forma bem consciente. E aí eles estão trazendo, e alguns restaurantes de São Paulo já usam também. E aqui em Campinas, quem quiser, depois tem disponível. Pode entrar em contato com você pelas redes sociais que você passa. Sim. E olha, gente, pão, a gente fala assim, pão se come com a mão. E eu vou fazer isso mesmo, minha mão já está higienizada, já usei o álcool gel ali antes de começar. E olha só, vou mostrar a fatia, como fica aqui depois desse desenho da Renata Dac. Renata, agradeço demais a tua participação. Olha o pedacinho da castanha bem aqui nesse cantinho. E olha aqui, gente, olha o tanto que tem de pesto. Você bate tudo no liquidificador e tá pronto. Bate tudo no liquidificador. Quem tem em casa, quem tem tempo, pode bater num pilão também. Querida, obrigada. Renata arrasou, hein? Ai, obrigada. Arrasou, que delícia! Meu Deus do céu.